Quanto custa uma palestra? Como eu faço para chegar ao valor de custo desse trabalho que eu vou fazer, de uma palestra que eu vou ministrar? Bem, nós vamos pegar alguns parâmetros para que esses parâmetros sirvam de referência para você. Você vai levar esses parâmetros para o seu dia a dia, para a sua profissão, para o seu mercado, para o seu nicho, ok? E aí você vai começar a ter uma luz aí no caminho. Eu vou dar como exemplo uma psicóloga, um psicólogo que foi convidado a fazer uma palestra num grande congresso, um congresso aí para 2.000 pessoas, daqui a uns 60 dias que ele vai precisar ministrar essa palestra. Ele vai ter que viajar, ele tem que se deslocar, é um grande congresso num outro estado, esse congresso vão ter várias grandes autoridades, nomes do segmento dele, vai ter mais ou menos umas 1.500 pessoas e ele não pode preparar qualquer coisa, ele tem que preparar algo bonito, bem estruturado, até porque ele quer que aquela palestra vire referência para ele e ele possa ministrar essa palestra em outros lugares, em outros congressos, em outros eventos. Bem, então nós vamos separar essa formulação em dois momentos. Um, quanto que é a hora dele. Dois, quanto que custa para ele preparar, quanto que ele vai investir de preparação nessa palestra. Então vamos lá. Vamos descobrir o custo desse palestrante. Ele é um psicólogo, ele atende, ele tem as consultas. Quanto tempo leva uma consulta dele? Quanto custa uma consulta dele? Quanto tempo ele leva para fazer essa consulta? Quantas pessoas, quantos pacientes ele consegue atender no período que ele trabalha? Seja de manhã, seja de tarde, seja de noite, né? Como é que ele organiza esse tempo dele? Então, aí você vai mais ou menos chegar ao seu valor da sua hora, o seu custo hora, seu custo hora profissional. Muito bem. Aí vem a segunda parte. Poxa, eu preciso preparar uma palestra, então eu tenho que estudar, eu tenho que planejar, eu tenho que levantar material, textos, eu preciso preparar os slides, eu preciso separar uns vídeos legais, eu preciso separar material que eu vou deixar, que eu vou disponibilizar, eu preciso talvez preparar um e-book para aquele evento, eu preciso preparar material, talvez eu tenha que escrever um artigo para aquele evento, eu tenho que criar dinâmicas, eu preciso criar material. Você tem que formular isso tudo, por quê? Você tem que contabilizar quantas horas você vai investir, gastar nessa preparação, nesse material. Você vai precisar usar outros profissionais, você vai ter que pegar esse material e passar para outras pessoas, você vai ter que contratar outras pessoas para editar seu vídeo, melhorar sua apresentação, você vai precisar de gente para poder criar um material visualmente mais bonito, mais estruturado. Tudo isso tem que colocar na ponta do lápis, tá bom? Depois você precisa contabilizar também uma coisa simples, que é o seu deslocamento. Você precisa viajar. Você tem que sair da sua casa, ir para o aeroporto, você tem passagem aérea, você tem o deslocamento local, você tem hospedagem, você tem alimentação, vai levar mais alguém com você, você vai sozinho. Além disso, você tem antes da sua apresentação, é importante que você assista outros palestrantes também, para você pegar o clima do evento, você vai lá ver como é que tá, precisa preparar tudo, precisa se estruturar. Algumas pessoas têm que fazer atendimento, têm que conversar com o contratante, com o cliente, tem autógrafos, tem a parte de fotografia, tem jantar, tem almoço, tem um trabalho de um lobby ali para você fazer, para você voltar. Tudo isso você tem que contabilizar. Ministrou, fez tudo bonitinho, tem a volta. Quanto custa esse processo todo, tá bom? Então é muito importante a gente organizar isso, colocar na ponta do lápis. Claro, nós não podemos perder também como parâmetro o seguinte: no mercado, quantos palestrantes mais novos estão cobrando, quantos palestrantes mais top estão cobrando? Eu estou na média, eu estou acima, eu estou abaixo, eu não posso perder esses parâmetros para que eu não fique fora do mercado, tá? Outra coisa, vou cobrar um pouquinho mais barato agora, porque é um investimento na minha carreira, eu preciso disso, talvez eu não vou contabilizar a hora certa,
mas eu vou investir na minha carreira porque eu investindo essa palestra, essa apresentação vai trazer uma nova projeção para mim. Esses são os caminhos que você precisa contabilizar, colocar na ponta do lápis na hora de fazer a formulação, formular o seu custo de palestra, o seu custo de hora trabalhada, o seu custo de investimento para preparar uma grande palestra. Lembre-se, mesmo que você preparou a palestra para uma vez, toda vez que te chamarem você precisa reformular, você precisa estudar mais. Então, não vamos esquecer que sempre que vamos fazer uma segunda palestra, um segundo evento, vamos participar de um segundo evento, temos que rever esses cálculos. Precisamos também verificar um novo planejamento, porque cada cliente precisa de uma coisa, cada cliente pede uma coisa, cada mercado é diferente. Às vezes um determinado cliente quer que você dê mais destaque a um assunto, outro cliente quer que você dê destaque a outro assunto. Então precisa estudar, precisa planejar. E aí, nesse meio tempo, a gente precisa o tempo inteiro estar reavaliando os valores. Outra coisa, você vai estar num evento ministrando com os grandes nomes do mercado, com os nomes médios, com os nomes da academia. Isso também tem um nivelador de valores aí, entendeu? Às vezes, se for um evento acadêmico, eles não vão te pagar tanto. Se for um evento mais de uma grande convenção, de uma empresa, aquela coisa toda, uma convenção de uma festa de final de ano, vão pagar um pouquinho mais, tende a pagar um pouquinho mais, tá? Então, lembre-se, o tempo inteiro a gente precisa rever os custos, realinhar, verificar quanto que você está, né, quanto que você precisa de preparação, de elaboração para estudar novamente essa proposta. Então, basicamente, esse é o caminho para que você consiga formular. É claro, poxa, eu levantei uns custos, eu vou gastar mais ou menos umas 10 horas para poder cuidar de tudo isso, para preparar. Eu tenho um custo de mais ou menos R$250 é o valor da minha hora, estou dando só como exemplo aqui, tá? Só como parâmetro. Poxa, eu vou gastar 10 horas, R$2.500, mas eu tenho que ainda pagar um pessoal de fora, mais uns R$500 para produzir meu material, para preparar. 3.000 é meu custo. O mercado está cobrando na faixa de 4.500, 5.000, são os grandes players do mercado, eles cobram mais ou menos isso. Então, eu vou chegar aos 4, vou chegar aos 4.500, aos 5. Muitas vezes, depois entra uma segunda parte, que é a parte de negociação. Eu vou cobrar 5, porque eu tenho uma margem boa aí. Se chorarem muito, eu posso chegar a 4.500, a 4, que eu ainda estou num ganho legal. Esses são parâmetros que também depois um outro profissional do mercado, que é uma agência, que é uma assessoria, que são as pessoas que vendem, você também vão poder dar esse parâmetro, tá? Um outro parâmetro muito importante você tem um valor de mercado, um exemplo de R$5.000, um valor de mercado. Só que às vezes uma determinada empresa tem uma verba, eu tenho uma verba de no máximo 4.000 para pagar um palestrante mais despesas. Você vai perder? Você vai deixar? Tudo tem uma negociaçãozinha, tudo tem um para lá e um para cá. Sempre peça um pouquinho mais para na hora da briga, na hora do aperto, aquela coisa toda, descer, enquadrar, ficar bom para o contratante e ficar bom para você. Essa é uma grande dica aí. Quer saber mais? Manda pra gente, liga, pergunta, manda direct aí, compartilha. Se esse vídeo foi legal para você, espalha esse vídeo na rede, espalha esse vídeo no mercado. Eu tenho certeza que eu vou poder te ajudar muito, muito, muito. Segue a gente aí, vamos conversando e vem com a gente que eu vou trazer mais outras grandes contribuições. Um abraço!